Eles olham para Israel e veem que é tão bem-sucedido e tão poderoso. O antigo antissemitismo também se baseia em muita inveja, o tipo ruim de inveja, não a inveja de querer imitar. Se for alguém como Elon Musk, considerado brilhante, todos admiram e querem ser como ele. Mas se fosse um judeu, questionariam como conseguiu, quem conhece e o que há por trás. Então, isso faz parte, grande parte do antissemitismo. E isso é meio assustador porque, historicamente, uma vez que começa, é como um vírus. Isso infecta muitas pessoas. E elas sentem que é um código, né? Uma forma de serem aceitas. E isso é o que assusta agora, se você está no campus. Eu conheço todas essas pessoas muito bem, mas eu fiquei muito surpreso e triste porque eu não entendia essa ideia de que, sabe, Candace é uma história diferente ou Fuentes, mas Tucker e Steve, Bannon e Meghan e todo esse grupo, eles concordam com 85% do que, se você perguntar para eles, vocês querem a fronteira fechada? Sim. Se você perguntar, vocês desconfiam de homens biológicos em espaços femininos? Sim. Se você perguntar, vocês estão felizes que estamos tentando, sabe, reduzir a taxa de criminalidade em Washington e conseguimos diminuir, e agora é a menor taxa de criminalidade em 40 anos? Sim. Vocês estão felizes com a desregulamentação e o corte de impostos? Sim. Não consigo encontrar nenhum ponto de diferença importante, além de agora eles serem muito críticos com os modos grosseiros de Trump, mas isso não mudou em 9 anos. Mas agora eles estão comentando sobre isso, exceto por essa questão que é, eu acho, Israel e a guerra com o Irã. Não entendo isso, pois se você observar quem prejudicou os interesses dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, e quem foi responsável pelo 11 de setembro, Fort Hood, San Bernardino e a Maratona de Boston, eu poderia continuar. Não foi Israel, e eu tive uma troca de palavras com Piers Morgan. Eu perguntei a ele quando ele e outro aliado no programa dele disseram que Israel não era uma sociedade consensual, que não era uma democracia. Esse homem falava a partir dos Emirados Árabes Unidos. Eu disse: se acredita mesmo nisso, tenho uma aposta para você. Vá para Israel e diga que você quer colocar um cristão no seu podcast e depois diga que você não gosta do governo Netanyahu e provavelmente você ficará bem. Inclua um muçulmano dizendo: não gosto mais do Islã, vou me converter ao cristianismo. E, aliás, não gosto da família real do Kuwait nem da Arábia Saudita e quero derrubar o governo ou algo assim. Você passará o resto da vida na prisão se sobreviver? E então Piers interrompeu. Eu transmito para todo o Oriente Médio e sou muito bem tratado. Respondi. Isso porque você é uma celebridade e diz o que eles querem ouvir. Mas por que você não coloca no ar apóstatas muçulmanos que querem se converter ou críticos ferozes da família real do país em que você está transmitindo? E acho que você nem será convidado de volta se sobreviver. Então eu não entendo, parece muito lógico dizer isso, e mesmo assim eles continuam dizendo essas coisas, e eu não entendo. Além disso, só para concluir, eu acho que muito do que está acontecendo é que houve uma mudança rápida na demografia dos Estados Unidos. A comunidade judaica está secularizada, está integrada. Há muito menos judeus praticantes ou até mesmo pessoas que se identificam com Israel. Antes eram 6 milhões. Eu imagino que haja apenas 2 ou 3 milhões de judeus praticantes que realmente sentem uma forte ligação com Israel, ou até mesmo não praticantes que sentem uma forte ligação com Israel. Há cerca de 5 milhões de muçulmanos que vivem em enclaves em Michigan, Nova Jersey e outros lugares, e eles sentem muito fortemente sobre Gaza. Israel não é mais uma pequena potência que foi atacada por todos. É a potência tecnológica e econômica do Oriente Médio com seus escassos 11 milhões de habitantes. E se entrar em uma guerra, vai vencer a guerra. Então eles sentem que é o lado mais forte. E eu acho que muita gente da direita também sente que queria sair do isolamento, por assim dizer. Quando você apoia Trump ou apoia Israel, recebe tantas críticas que acabam encontrando brechas ou aberturas onde podem entrar e então serem defendidos pela esquerda. É impressionante quando Tucker fala que erra em entrevistar Graham Platter. Ou se você olhar para alguns dos convidados que aparecem, eles têm muitos convidados de esquerda, eles trazem influentes e tal. E eu suponho que a esquerda gosta disso. E então, sabe, eles podem se tornar estadistas, tipo, eu tenho amigos na direita, eu tenho amigos na esquerda, mas é muito bizarro que você refute tudo o que tentou defender que outras pessoas concordem com você, e então você rejeite tudo isso por causa de uma questão. Sinceramente, acho que grandes cheques foram assinados. É isso que penso.
Eu acho que para uma mudança de 180 graus desse tipo, tão rápido e em tantas áreas diferentes, cheques enormes, gigantescos, foram assinados. E é isso que eu acho. Eu acho que há evidências de que Erdogan e, em particular, que fundações turcas e organizações de fachada há anos canalizam dinheiro do Golfo para influenciar influenciadores. E você sabe, 50 bilhões de dólares saíram do Golfo nos últimos 40 anos para programas de estudos do Oriente Médio. Então eu sei que isso é muito influente. Na pós-graduação, os departamentos de Oriente Médio tinham apenas um especialista em Israel e outro no mundo árabe, sem cátedras financiadas. Não eram 15 professores que, na verdade, nem eram professores, eram todos ativistas pró-Palestina. E é isso que acontece, e isso está no currículo de educação geral. Então, o dinheiro do Golfo teve uma influência enorme, a imigração teve uma influência enorme. E a ideia de que Israel é muito poderoso e muito bem-sucedido. Quem visita Israel caminha por Haifa e retorna a São Francisco. Se surpreende ao ver que a cidade surgiu do nada. Era uma cidade provinciana por centenas de anos, mas quero dizer, é segura, é limpa, funciona, é bonita. Então, é um país muito confiante e ascendente, e isso incomoda muita gente nos Estados Unidos. Eles acabam exagerando a influência de Israel. Olhe para Israel. Agora é um país de 11 milhões de pessoas tentando sobreviver, sabe, todos os dias. Guap e Johnny, conforme relatos que considero precisos, disseram que Israel era um país que uma única bomba poderia destruir. Ele disse que era até bom Israel ter metade dos judeus do mundo em um só lugar, pois assim seria fácil eliminá-los. Não posso dizer quantas pessoas. Eu moro em uma fazenda e em uma cidade muito pequena. E eu não conhecia ninguém que fosse judeu até ir para a UC Santa Cruz, um campus meio louco em 1971. E tem gente que me escreve dizendo: bem, vocês judeus e seus amigos judeus, sabe? Ou por que você não vem logo e conta? E eu fico pensando: Hansen, SONS, nome escandinavo, seja lá o que for. Mas entende, eles sempre buscam um motivo para explicar por que é tão óbvio. Quero dizer, John Fetterman, de todas as pessoas, até ele consegue ver isso. Israel é a única sociedade democrática e consensual. Como todas as sociedades, comete erros, mas é autocrítica, se corrige sozinha, tem um sistema multipartidário. Tem os poderes judiciário, executivo e legislativo. Garante direitos. 2 milhões de árabes vivem lá. Eles têm mesquitas em todo lugar. Não há nada equivalente em nenhum outro lugar do Oriente Médio. Se você fosse um dos 2 milhões de cristãos na Arábia Saudita e tentasse abrir uma igreja, estaria em um campo. Todos sabem disso. Mas eu acho que muito disso é inveja também. Eles olham para Israel e é tão bem-sucedido e tão poderoso. E muito disso, né? O antigo antissemitismo também é baseado em muita inveja, o tipo ruim de inveja, não a inveja de querer imitar, sabe? Se for alguém como Elon Musk, que é brilhante, e eles percebem isso, você pensa, queria ser como Elon Musk, ele está indo muito bem. Mas se fosse um judeu, diriam, como ele conseguiu isso? Quem ele conhece? Qual é o esquema? O que tem por trás? Então isso faz parte, grande parte do antissemitismo. E isso é meio assustador, porque historicamente, uma vez que começa, é como um vírus, sabe? Ele infecta muitas pessoas e elas veem nisso uma senha. É uma forma de ser aceito. E isso é o que assusta agora, se você está no campus. Eu não sei quantos pais com quem conversei que não estão mandando seus filhos que passaram em Harvard, Yale, Princeton ou Stanford e estão mandando para Texas A e M ou para lugares no sul. Isso não é um comentário sobre onde a Ku Klux Klan estava, que agora o Sul seria considerado mais. É, sim. Isso é um comentário sobre a falência da elite costeira na Nova Inglaterra e no norte da Califórnia, onde você jamais mandaria seu filho para o Velho Sul, o berço da Ku Klux Klan, porque essa região evoluiu de forma mais tolerante e progressista do que a esquerda, que agora meio que se inverteu, e está mais parecida com a clã antissemita do que o próprio Sul. Sim. E fascista. Se você não concorda com eles, se você não enxerga as coisas como eles veem, se você não é tão de esquerda quanto eles, eventualmente há uma purga. É como todo mundo diz, terra ocupada, Israel. Eles nunca mencionam que a Turquia ocupa o norte de Chipre desde 1973. Eles não mencionam que o Cazaquistão fez uma limpeza étnica de 150 mil armênios quase no mesmo dia de 7 de outubro. Eles nunca mencionam nenhuma dessas outras coisas. Eles só focam em Israel. E esse é o sinal de um antissemita, é que há todas essas coisas acontecendo no mundo, mas são só 12 milhões de pessoas que são a causa disso. E esse é o indício.
É tão engraçado você dizer isso, eu percebi isso. E quando há críticas legítimas ao Netanyahu e a Israel em relação, você sabe, a como eles podem ter oprimido os palestinos ou matado uma grande quantidade de civis inocentes. Eu fico tipo, eu consigo ouvir tudo isso. Mas por que você não está aplicando essas mesmas críticas ao Hamas ou ao Irã? E quanto à comunidade uigur sendo massacrada pelo governo chinês? Ou então, o que está acontecendo no Sudão do Sul? Tipo, onde... Olha, Israel rompeu o cessar-fogo atacando o Hezbollah. Só que foi o Hezbollah que começou e eles estão matando civis. Onde está a sua indignação nesse caso? E quanto aos nossos dois maiores e mais renomados imigrantes de esquerda que odeiam Israel, eles também são antissemitas. Mondami, ele veio usando o próprio vocabulário dele, você poderia dizer que o senhor Mondami e sua família eram colonos. Eles foram para Uganda, um país 99%, um país negro, e a comunidade indiana era uma comunidade colonizadora. Ela possuía 65% da riqueza, e ele está sempre falando sobre ir para bairros mais brancos em busca de justiça. E então ele vem para cá e os pais dele são muito ricos. Ele era muito rico, mas alguém que era de Uganda disse: "Bem, vocês vieram e tomaram conta do meu país, e você não nasceu aqui, você não é negro." E a família de Ilhan Omar era muito bem conectada com Said Barre. Ele foi o ditador genocida da Somália, responsável por exterminar mais de 200 mil pessoas que se rebelaram. E nós nunca realmente nos contaram isso. Quantas das pessoas que vieram para Minnesota nos anos 80 e início dos anos 90 eram burocratas e aparatiques de Said Barre? Mas acho que você poderia argumentar que a grande maioria era. Então, nunca contamos para Ian Almar o que o seu pai fez como coronel no exército de Said Barre, que conduziu uma operação genocida? E quem são todas essas pessoas que vieram para cá como refugiados quando Said Barre foi expulso? E eles tinham medo de que as pessoas que eles massacraram, você sabe, se vingassem deles? Vocês são pessoas ditatoriais, vocês são genocidas, ninguém nunca diz isso, então não. Eles disseram que o pai dela era professor. Sim. Não, na verdade ele não era professor. Sim, na verdade ele não era professor. Ou, se ele foi professor temporariamente, ele ensinava coisas que Said Barre queria que fossem ensinadas. Mas então, é sempre assim, é meio que uma filosofia ou uma ideologia que estamos encontrando agora. O ódio a Israel, o ódio aos judeus, e não é algo baseado em fatos, mas é como um clube que você entra, isso ressoa. E eu conhecia pessoas como eu não as conhecia de verdade, mas conhecia Candace e outras pessoas. Eu entendia por que ela faria isso, e Fuentes é totalmente descontrolado, mas não achei que Tucker e Meghan fariam o mesmo. Não achei. Estou de coração partido. Eu participei do programa por uns 6, mas enfim, talvez eles encontrem o caminho de volta. Não. Sem chance, chefe. É isso. Não tem chance. Não, eu sei. Mas é por isso que vozes como a sua são tão preciosas. E nós perdemos Charlie Kirk, e Dennis Prager ficou gravemente ferido, e Jordan Peterson teve problemas de saúde debilitantes. E penso, meu Deus, precisamos dessas pessoas. Nós precisamos dessas vozes. E é por isso que você é tão valiosa. Sou muito grata a você por tudo o que faz, por me dar esse tempo.